Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar passando aqui nesse quadro Terapeutas Pro, falando com vocês aqui no Por Trás do Sintoma, um quadro feito para ajudar você que é terapeuta e deseja se tornar especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos, né? Então, se você está aqui e segue esse perfil e está querendo saber um pouco mais, aproveita nesse quadro que hoje a gente vai estar falando no quadro Por Trás do Sintoma sobre os traumas emocionais e como que esse trauma pode fazer com que um paciente entre em depressão. Já começa me dizendo daí de onde vocês estão me assistindo, vocês que estão me vendo pelo Facebook, vocês que estão me assistindo aqui nessa live, aqui pelo Instagram, também é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. E eu vou estar, então, falando por trás do sintoma, nesse quadro, sobre o trauma emocional e a importância da gente conseguir identificar o trauma emocional corretamente do paciente, para que ele tenha resultados expressivos e significativos já na primeira semana do tratamento, né? Quando a gente fala sobre isso, terapeuta, é importante a gente entender que a depressão, seguindo um caminho da parte, se a gente consegue entender que é uma doença psicossomática e que ela começa na questão emocional, a gente também tem que ter um resultado, um tratamento que possa fazer com que esse paciente comece a entender o que aconteceu emocionalmente com ele e que fez com que ele entrasse em depressão. Então, é uma doença psicossomática, sim, e ela precisa ser olhada dessa forma, ela precisa ser olhada com essa somatização de situações. E hoje a gente vai falar de uma das situações que é a base de qualquer conflito depressivo e ansioso. Mas nesse caso de hoje, a gente vai estar falando de depressão. Então, qual é o quadro? Um paciente quando passa por uma situação trauma. E para você que não entende de forma direta, terapeuta, ainda, o que significa uma situação trauma, o trauma é quando um paciente passou por uma situação, assim como um trauma físico, né? Se eu fraturei um braço, se eu parti um braço, automaticamente aquele braço, ele não vai ser mais igual. Ele vai estar com algumas particularidades que fazem com que esse braço seja diferente, porque ele teve um trauma. Não é só uma fissura, ele teve um trauma, mas mesmo uma pequena fissura pode fazer com que essa pessoa não tenha mais a mesma força no braço, não tenha mais o mesmo desenvolvimento que ele tinha anteriormente, certo? Então, quando a gente fala de um trauma em si, a gente também está falando da mesma coisa, só que no trauma emocional, essa fissura ela fica também de uma forma impressa no nosso cérebro. Sim, é o cérebro que registra as emoções. Então, quando o trauma acaba sendo evidenciado por esse paciente que está passando por depressão, aquela bolinha que tem no cérebro dele faz uma pequena marquinha, que até o Dr. Hammer, né, que falando da medicina nova germânica, ele conseguiu identificar aonde que ficavam as áreas ligadas aos tecidos embriológicos que faziam com que aquele paciente desenvolvesse uma série de sintomas físicos. Então, é sobre isso que a gente tem que olhar. O paciente, quando ele passa por um processo traumático, ele vai ter uma nova estrutura, uma nova forma de reagir a situações que antes ele reagia de uma outra forma. Por isso, é muito comum um paciente depressivo ter diversos sintomas físicos e muitas doenças associadas. E hoje você vai entender um pouquinho desse contexto e por que esse paciente acaba tendo outras doenças também associadas, tá bem? Gente, desculpa, vou precisar beber água aqui porque eu estou engasgada. Prontinho. Bem, então quando a gente está falando sobre o conceito da depressão e por trás essa questão do trauma, a gente tem que entender que quando eu tenho no meu dia a dia, né? Tô no meu dia a dia normal, passando por alguma situação, e quando eu passo por uma situação natural do dia a dia, vamos imaginar que eu tenho que sair para ir no mercado, né? Que é uma coisa que qualquer paciente depressivo deve já ter feito na sua vida. Então, quando eu vou sair para ir no mercado, eu tenho o meu sistema sensorial alerta já, naturalmente, porque todos nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando ver e entender onde que nós estamos. Então, imagina que esse paciente, quando ele começou a sair, ele viu coisas do seu dia a dia, viu lá o senhor do mercado, viu a banca, viu as pessoas que estavam ali naquele momento. Quando ele passou nessa situação da banca também, ele sentiu cheiros, ele provou coisas enquanto estava comprando alguma coisa, pode ter comido ou pode ter ouvido coisas. Tudo isso foi registrado sensorialmente pelo seu corpo, certo? Então, a primeira forma, assim que eu registro o meu sistema sensorial, logo a seguir esse registro, o meu sistema sensorial, eu vou criar uma coisa chamada emoção. E muitos terapeutas acabam se confundindo e acreditando que a emoção que o paciente tem é os sentimentos. Eles confundem emoção com sentimentos. O que eu quero dizer? Emoção é algo que o paciente não controla. Emoção é aquilo que eu sinto e que eu não tenho um pensamento sobre aquilo.
Então, automaticamente, a emoção eu não controlo. E é a emoção que coloca o meu paciente numa crise depressiva ou numa crise ansiosa. É a emoção que faz isso. Por isso que é uma situação orgânica que ele não consegue responder. Então, a partir do momento em que meu cérebro passou por uma situação e que ele registrou essa emoção, ele vai gerar um sentimento. Então, a emoção é aquilo que se forma de uma forma orgânica, natural, e o sentimento é como que o seu paciente vai olhar para essa emoção. Ele vai sentir, isso aqui começou a descontrolar meu coração. Ah, eu também estou com uma dor de barriga. Ah, eu estou sentindo uma transpiração. E a forma que seu paciente olhou ou sentiu isso vai fazer com que ele acabe desenvolvendo essa percepção de trauma. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live de hoje. O trauma pode gerar, sim, a depressão do seu paciente. Como que você, como terapeuta, consegue ajudar o seu paciente a identificar de forma correta o trauma que ele passou e fazer com que ele possa entrar num processo de cura. Quando você pensa na questão do trauma, o trauma ele tem duas características, o trauma emocional. Ele pode ser um trauma acumulativo ou ele pode ser um trauma de impacto. Então, eu vou dedicar agora um tempinho para vocês entenderem a diferença desses dois tipos de trauma: o trauma acumulativo ou o trauma de impacto. O primeiro trauma, que é o mais comum das pessoas acreditarem, foi por isso que aconteceu depressão, quando a gente tem um paciente que entrou numa depressão consciente, ou seja, ele sabe o que foi que colocou ele naquele trauma. Por exemplo, imagina que esse paciente tenha perdido a sua mãe, tenha perdido o seu pai, tenha passado por um acidente muito grave, a partir daí ele desenvolveu depressão. Então, ele sabe o que aconteceu. Isso a gente chama do trauma consciente. Mas o trauma consciente, ele é muito mais raro de acontecer do que a gente imagina. Por isso que tantos terapeutas têm tanta dificuldade em identificar o que de fato fez com que o seu paciente entrasse em depressão. Porque eles se focam na atualidade, no que está acontecendo naquele momento na vida do paciente. E às vezes esse paciente, mesmo quando a gente pergunta o que aconteceu no seu passado, se você passou por alguma situação mais difícil, quais as situações difíceis que você passou, às vezes esse paciente ele tem dificuldade de falar. E quando ele tem dificuldade de falar o que aconteceu com ele, você, como terapeuta, se sente fragilizado porque você não consegue identificar a origem daquela depressão. E isso faz com que aquele paciente não tenha resultados quando ele sai do atendimento. Você termina de atender o paciente e você fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou até trazer um caso aqui para vocês. No atendimento que eu estava fazendo agora há pouco, cerca de 20 minutos antes de começar a live, até comecei a live um pouco mais tarde por conta desse atendimento, eu estava fazendo um atendimento em que durante o atendimento todo, a paciente estava com dificuldade de vincular o evento trauma com a situação dela. Ela falava, não passei por nenhuma situação difícil que possa ter potencializado eu entrar em depressão. E a gente está falando de uma adolescente, jovenzinha, né, de 18 anos, que passou por um processo de depressão desde os 9, 10 anos, e os eventos identificados através do diagnóstico, né, que é a ferramenta que eu uso para identificar o que fez com que o paciente entrasse em depressão e ansiedade de forma assertiva, a ferramenta que eu uso fez com que eu entendesse que ela teve um evento traumático. A gente apareceu aos 5 anos de idade, depois apareceu um aos 10 anos de idade. E a gente falando sobre isso e eu trazendo para ela os pontos, ela disse, não, eu não lembro de ter passado por nada disso. E logo depois da consulta, para vocês verem, ela até trouxe aqui, logo a seguir a consulta, ela trouxe a fala aqui para mim. Sim, com 5 anos morreu a minha avó. Eu não estava lembrando. E com 7 anos, meu avô materno. Então, ela estava aqui, a escrita é muito maior, né? Mas só trazendo aqui para vocês entenderem. Ou seja, ela traz a referência a posterior. Por quê? Porque naquele momento ela não lembrava e não conseguia identificar o trauma. Então, é muito comum, quando a gente vai fazer um tratamento com o paciente não conseguir identificar de forma direta o que aconteceu com ele. Por isso que é muito difícil você conseguir ter resultados com a técnica Gestalts, por exemplo, porque você vai fazer com que ele conduza a vida dele de uma forma diferente, que ele consiga, no dia a dia, fazer com que ele tenha um outro olhar sobre o dia a dia dele, as situações que ele está passando. Porém, e aquela situação do início que fez com que ele entrasse em depressão e ansiedade? Essa situação você não resolve. Então, o que nós precisamos? Olhar para o trauma de origem. E aí, quando a gente pensa, o que desencadeou, o que iniciou esse processo, qual foi a primeira gota nesse copo que está transbordando desse paciente, o trauma sempre vai estar lá.
Então, sempre vai ter passado por um trauma emocional. E o trauma de impacto, como eu estava dizendo, ele é um trauma mais forte, mais fácil de identificar, porque aquele paciente sabe: perdi minha mãe, perdi meu pai, me divorciei, saí de casa, passei por um processo de humilhação. Então, eu sei identificar o que aconteceu. Mas existem muitos pacientes que não têm essa memória. Por quê? Porque o nosso cérebro, em sistema de sobrevivência, vai dar um jeito de fazer com que aquela memória seja apagada ou amenizada. É muito comum o paciente não ter a dimensão daquilo. É como, exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui de um caso concreto. Eu tive uma paciente, atendi ela há pouco tempo também, que ela passou por um processo de abuso, um abuso familiar, ou seja, ela passou por um processo de abuso sexual e por parte de uma pessoa da família. Como ela teve que conviver com esse abusador e ela não pôde, de forma exata, dizer: olha, não, isso aconteceu e eu quero esquecer, eu não quero mais que isso se repita e eu preciso resolver isso. E ela não tinha idade suficiente para sair de casa ou para ir tomar um rumo na vida dela que pudesse estar longe desse abusador e teve que conviver com esse abusador. O cérebro dela criou formas de amenizar a situação. De dizer: talvez tenha sido sem querer, talvez não tenha sido isso tudo, talvez você entendeu mal, talvez você se sentiu, talvez você foi culpada. Coisas assim é muito comum de um paciente que passou um trauma de impacto relacionado a abuso sexual, principalmente em contexto familiar, trazer. Ele não consegue lembrar essa memória de forma direta, ele não vai acionar essa memória de forma direta porque ele fez questão de apagar, de amenizar para não sofrer com aquela dor todos os dias. Então, de uma forma direta, a gente tem que entender: existem os traumas emocionais e os traumas emocionais de impacto, mas também existem os traumas acumulativos. O que é um trauma acumulativo? Um trauma emocional acumulativo é aquele trauma que o paciente passou por um longo período de tempo, ou um trauma que esteja relacionado com a mesma gaveta, que passou, que aquele paciente teve relacionado a um evento difícil da vida dele. E se você consegue, terapeuta, trazer essa clareza para o paciente, imagina que esse paciente hoje vire para você e fale assim: olha, eu estou passando por um processo, eu estou num relacionamento que eu sinto que o meu marido não olha para mim, ele mal fala comigo, a minha fala e nada é a mesma coisa, ele não faz questão de sentar do meu lado, os meus filhos não estão mais em casa, eu estou me sentindo cada vez mais dorida, Gi. Eu não sei mais o que fazer para poder ter a atenção deles, eu me sinto sozinha, eu me sinto esquecida. Mesmo quando a gente está em festa de família, já nem me apetece ir, porque eu estou num contexto em que eu sinto que a minha presença em nada é nada. Isso é um trauma de desvalorização. E se a gente está falando de desvalorização, a gente está falando do tecido do mesoderma. Então, esse paciente ele vai ter uma série de sintomas associados com esse trauma acumulativo. Por exemplo, ele vai ter dores musculares, facilidades para ter contratura, ele vai ter dores nos ossos, nos dedos, nas juntas, nas articulações. Ele vai passar por esses processos de dor que estão baseados com o problema que ele passou, com o trauma que ele viveu. Nesse caso, a gente está falando de um trauma acumulativo. Então, esse paciente passou por um trauma que ao longo do seu período, ao longo do seu dia após dia, foi criando nele uma referência, no seu próprio cérebro foi marcando essa referência que levou ele ao trauma acumulativo, que trouxe o mesoderma como sinal. E aí ele vai ter essa série de sintomas. Boa noite, Carvalho, seja bem-vinda, muito bem-vinda a vocês todos que estão aí, tá bom? Então é muito importante a gente conseguir compreender a dimensão disso, terapeuta, para conseguir ajudar os nossos pacientes, para conseguir fazer com que o paciente saia desse estado. E aí, se a gente não consegue compreender a base emocional do trauma, se a gente não consegue entender que o trauma emocional, tendo impacto ou não, sendo acumulativo na vida daquele paciente é algo significativo, e também não souber como identificar esse trauma, a gente vai ter um problema. Por quê que a gente vai ter um problema? Porque esse paciente vai passar a desenvolver sintomas associados à sua depressão. E quando ele entra no seu consultório, você acredita: ok, eu vou tentar te ajudar na depressão, mas e os outros sintomas? E você ainda nem sequer
consegue ligar os outros sintomas com o mesmo evento traumático que ele passou. Então, é muito comum, né, dentro das minhas técnicas e mesmo da formação que eu faço para terapeutas, eu passar para eles esse embasamento. O que está por trás do sintoma do seu paciente? O que está fazendo com que o seu paciente entre num conflito? Né? Por que está aumentando a depressão? Por que ele tem crises depressivas e episódios tão duradouros da depressão? Por que ele tem recaídas cíclicas? E tudo isso está relacionado com esse ponto de origem. Então, se vocês conseguirem entender, identificar o processo de trauma do seu paciente, qual o trauma emocional que ele passou, seja consciente ou subconsciente, ou seja, que ele tenha memória ou que ele não tenha memória, você consegue solucionar a depressão do seu paciente. Você consegue ajudá-lo significativamente já a partir da primeira consulta, que é uma coisa que acontece muito com os meus pacientes. Muitos pacientes meus, numa primeira consulta, têm uma virada de chave enorme e tem um resultado que impacta já logo na primeira semana. Então, eu quero que vocês também consigam ter isso, mas vocês precisam olhar para a questão certa, porque senão, às vezes, a gente fica dando volta ali no ponto de origem do paciente e não consegue tocar no ponto de origem. Então, uma das formas de vocês conseguirem perceber, principalmente que a gente hoje aqui nesse quadro, por trás do sintoma, né, que é um quadro que acontece às segundas, às quartas e às sextas-feiras, às 8 horas da noite, se vocês conseguirem compreender esse por trás dos sintomas e perceberem o que está por trás do trauma emocional do paciente de vocês, vocês vão ter muito mais resultados. Fala aqui para mim quem já está atendendo pacientes depressivos e ansiosos aqui, que está nessa live, que já passa com pacientes depressivos e ansiosos. Eu costumo até brincar, porque hoje em dia é meio que impossível você não ter um paciente depressivo e ansioso para atender, mesmo quem não trabalha só com paciente depressivo e ansioso. Eu, hoje em dia, só trabalho com pacientes depressivos e ansiosos, mas eu entendo que muitos terapeutas ainda trabalham com os pacientes que vêm chegando, né? E desses pacientes, hoje, aqui em Portugal, principalmente, a gente, a cada 5 pacientes, a gente, pelo menos um vai ter ou depressão ou ansiedade. Então, é extremamente importante você conseguir atender um paciente depressivo e ansioso também, trazer resultados para ele. E para trazer resultados para ele, a gente precisa entender qual é o domínio que faz com que o paciente desenvolva depressão e ansiedade. E para desenvolver depressão e ansiedade, eu preciso ter passado por essa regrinha que eu falei logo no início dessa live, que é, primeiro eu passei por uma situação onde a minha percepção de uma situação X, ou seja, eu passei por uma situação que a minha percepção sobre aquilo foi difícil. Foi uma situação que para mim não foi fácil de lidar. E aí eu crio um trauma. E a partir do trauma que esse paciente tem, eu começo então com esse caminho do como que o meu corpo guardou essas memórias dentro de mim que são do trauma. E aí eu já vou falar sobre essas memórias que são guardadas através do trauma. Eu atendo uma muito ansiosa. Então, Maristela, uma das coisas que a gente faz quando o paciente é muito ansioso, tem 2 características muito fortes que a gente consegue perceber logo de primeira, né, no consultório. Se o paciente já começa falando muito rápido, começa atropelando, tem pacientes, eu tenho uma das minhas pacientes de ansiedade, logo no início que eu atendi ela, era um nível de confusão mental tão grande, ela falava de um assunto, de repente estava em outro assunto, e de repente estava em outro, e nenhum se conectava. Né? E ela mesma achava que ela estava super conectada, e para quem estava assistindo, assim, ela falando, parecia que você estava exatamente no mundo, sabe, todo solto. Então, uma das coisas que a gente precisa ajudar, né, até tem um símbolo muito usado dentro da ansiedade, que é aquele cérebro cheio de linhas emaranhadas e o terapeuta aí tirando a linha. Uma das coisas que nós precisamos ajudar um paciente que está com essa característica de ansiedade é ele conseguir perceber quais são as gavetas dele que estão difíceis, ou seja, quais os traumas emocionais que ele está vivenciando hoje e que ele vivenciou no passado. Aí, para o paciente ansioso, faz sentido o hoje e o passado, porque ele projeta o futuro baseado no passado. Então, ele tem medo que se repita a situação do passado. E aí, o que a gente tem que olhar para esse paciente? Primeiro, fazer exercícios relaxantes logo no início da consulta, para que ele possa baixar o nível de alerta dele. Isso é um ponto assim crucial de conexão. Ou usar o rapport, por exemplo, uma técnica
faz com que ele se conecte consigo, né, Maristela? E depois desse momento, você pegar um ponto para a gente conseguir identificar de trauma. Por exemplo, um ponto muito comum do paciente ansioso, eu não quero mudar muito aqui de foco, porque o nosso conteúdo hoje é sobre o trauma e a depressão, mas um foco muito comum do paciente ansioso é ele estar ou em estado de sobrevivência ou em estado de impotência. A gente pode ter esses dois, inclusive, em conjunto. Mas se ele está no estado de impotência perante o dia a dia dele, ele sente que ele não é mais capaz de uma coisa que para ele é importante ele ainda conseguir. Então, ele começa a viver esse conflito. E o paciente com a questão da sobrevivência, ele já não está mais conseguindo, que é normalmente, facilmente, o que vai entrar em burnout. Ou seja, ele não está conseguindo mais dar conta do recado. De forma direta, aqui para ajudar vocês, terapeutas que estão aqui, o que vai entrar, né, por trás do sintoma, o que vai entrar em burnout é o que está em estado de sobrevivência, dando sempre para além do seu limite. O que vai entrar em TAG, no conceito do DSM, né, do diagnóstico de desordens mentais, de saúde mental, o que vai entrar em TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é o paciente que está passando por processos de impotência. Depois a gente tem os outros, o POC ou o TOC, dependendo do país, né, entre os outros, e isso tudo eu normalmente explico muito bem detalhado dentro da minha formação para terapeutas, mas aqui, de forma mais leve, para vocês entenderem, o conceito emocional por trás é que vai levar o paciente a um diagnóstico X ou Y, e não o contrário, não é os sintomas que eles sentem são esses, então por isso ele tem isso, mas é o conceito emocional por trás dos sintomas que leva a isso. É muito importante a gente ver essa diferença, porque sempre que me perguntam como que você consegue ter tantos bons resultados como terapeuta e que resultados os quais o meu psicólogo não conseguiu fazer ou a minha psiquiatra não conseguiu fazer com que eu tivesse, Gi, e a minha resposta é sempre a mesma coisa, porque o meu olhar sobre a depressão e a ansiedade, ele está focado na questão originária, o que levou esse paciente a desenvolver a depressão e a ansiedade. E o que levou ele a desenvolver a depressão e a ansiedade tem um ponto. E se a gente consegue olhar para aquele ponto e conseguir ressignificar ou fazer uma das técnicas, né, que eu uso muito, a modulação neuroplástica com esse paciente, que é a técnica que eu desenvolvi, que faz com que esse paciente crie uma nova forma de reagir perante as situações estressoras, você consegue conduzir o seu paciente a um processo de cura muito mais rápido. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão emocional, né? E aí, eu consigo identificar essa questão emocional através do trauma, percebendo o trauma que esse paciente teve. Eu até quero deixar aqui um desafio para vocês que estão me assistindo, tanto pelo Facebook quanto aqui pelo Instagram, que vocês, no próximo atendimento que vocês forem fazer, e se o paciente de vocês tiverem depressão ou ansiedade, vocês façam essa investigação do trauma dele. Entenda o que aconteceu na vida dele e peguem pontos similares. E aqui eu vou trazer uma dica para vocês bastante importante. Não é nenhuma dica, é uma chave de ouro aqui para vocês, que eu passo muito para as minhas formandas logo no início da formação. Que é, você vai olhar para o seu paciente e vai dizer assim, eu queria que você me identificasse 3 momentos muito difíceis que você viveu na sua vida. E esse paciente vai falar dos 3 momentos mais difíceis que ele viveu. E você, como terapeuta, vai tentar olhar o que esses 3 momentos têm em comum. Quais são os pontos em comum que essas 3 situações têm? E aí você vai perguntar, nesse momento, você sente que você está vivendo essa situação em comum que você encontrou? Você não vai falar, olha, encontrei 3 situações em comum. Você só vai dizer, nesse momento, você sente que você está vivendo essa situação? Ela está acontecendo nesse momento da sua vida? E para sua surpresa, que talvez não seja surpresa nenhuma, você vai ver que esse paciente está passando por um conflito semelhante nesse exato momento. Por quê? Porque se trata desse encher de copos. Se a gente está falando de depressão, a depressão ela é um trauma acumulativo, a maior parte das vezes. É muito raro essa paciente ter entrado em depressão e permanecer em depressão. Se essa paciente falar para vocês que tem mais de 5 anos de depressão, é muito raro não ser um trauma acumulativo e ser um trauma de impacto. Ela pode ter tido um trauma de impacto, ter vivenciado um trauma de impacto, e para quem não entendeu o que é um trauma de impacto, assiste o início dessa live que eu expliquei. Ou seja, ela ter vivenciado um trauma de impacto e a partir do trauma de impacto que ela vivenciou, ela desenvolveu um trauma acumulativo. Ou seja, vamos trazer aqui um exemplo real e concreto.
Imagina, então, que uma paciente passou por uma situação de bullying muito severo, né? Como é o caso desse atendimento que eu fiz agora há pouco. Então, ela passou por um processo de bullying muito severo, e esse processo de bullying para ela foi tão severo, foi um dia tão forte, com uma humilhação tão grande, que fez com que ela criasse esse registro do trauma de impacto. Ela ficou com medo de voltar para a escola, ficou com medo de estar no dia a dia e de se encontrar ali, e a partir dali ela começou a ter receios de frequentar ambientes similares ou parecidos. Mas a partir do momento em que ela tem o trauma de impacto que aconteceu naquele dia, e ela replica essa microsituação nos dias a seguir, ela prolonga essa situação nos próximos anos letivos, essa paciente acabou entrando no quê? Num trauma acumulativo. Num trauma que está se repetindo na vida dela. E aí, a questão da depressão, ela faz com que esse paciente desenvolva uma série de outros sintomas físicos associados. Por quê? Porque quando a gente fala de um trauma acumulativo, ele vai primeiro pegar a percepção de que ela passou por um processo de desvalorização, como foi o caso dessa humilhação, ela se sentiu humilhada perante a escola, mas depois ele vai gerando impotência. E aí, consoante ele vai gerando sentimento de impotência para essa paciente, ela vai trazendo novos sintomas associados. Ou seja, aquela paciente que no início só tinha aquela dor de barriga, que só sentiu o coração acelerando, agora pode ter transpirações, agora pode ter desenvolvido, inclusive, o sentimento de desproteção que está fazendo com que ela crie um monte de acnes no rosto, crie acnes nas costas. Por quê? Porque a epiderme dela também está sendo prejudicada. Então, consoante o tempo em que eu vou passando por aquele trauma, eu vou gerando novas referências para o meu corpo. Né? E isso é muito interessante a gente olhar isso, né, fazendo o sistema, porque quando a gente vai fazer os pontos do paciente, quando a gente vai olhar para o paciente, vai perceber quais são os pontos que estão afetados, a gente consegue identificar por que ele está com dor no estômago também, por que aquele paciente desenvolveu psoríase, por que aquele paciente depressivo, além da depressão, ele tem fibromialgia, por que aquele paciente que está ali, e aí fica difícil, por exemplo, para o terapeuta, como que eu vou ajudar meu paciente se ele tem várias queixas, Gi? E eu só vou tratar, eu estou só querendo tratar dele numa determinada coisa, mas ele tem várias queixas físicas, sintomas físicos. E aí, como terapeuta, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, né? A maior parte dos terapeutas que eu conheci, enquanto eu só trabalhava como terapeuta e não estava só com depressão e ansiedade, só com pacientes depressivos e ansiosos, eu lembro que eu pensava, mas eu consigo ajudar em tudo. Só que esse tudo traz uma insegurança enorme para o terapeuta. Porque quando você consegue ajudar em tudo, como que você vê o resultado real? E o paciente sai do teu consultório e ele sai se sentindo melhor. Mas 2 dias depois ele está com dor de cabeça de novo. 2 dias depois ele volta e está com dor no estômago. Ele está com um problema no corpo dele. E como que a gente consegue entender o quanto e aonde que a gente atuou, né? E dentro de olhar a depressão e a ansiedade dessa forma que eu trago para vocês, de vocês conseguirem identificar o trauma emocional que esse paciente passou e conseguir perceber que através da percepção dele está a raiz emocional por trás do sintoma, fica muito mais fácil vocês terem resultados. E daí eu não fico perdida se o paciente foi embora e não vai ter resultado, porque eu sei que ele vai ter resultado. Eu sei que aquele paciente, que eu consegui chegar exatamente no ponto. Aí eu viro para o paciente, por exemplo, eu fiz uma lista dos meus... Não sei se está aqui. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Vou trazer aqui uns exemplos para vocês, porque eu sei que eu sabia que eu tinha acabado de deitar no lixo, que eu tinha já mandado os áudios para os meus pacientes. Olha, imagina, uma das pacientes, dores no peito, falta de ar, desconforto e inquietude. Como que eu consigo ajudar ela com esses sintomas dentro do caso de depressão? O que está querendo dizer por trás das dores no peito, da falta de ar? Qual o tipo de trauma que esse paciente passou? Eu só de olhar aqui, eu consigo identificar que tipo de trauma que ele está passando. Eu sei que ele está num conflito de sobrevivência, sabe por quê? Porque o conflito de sobrevivência, ele traz falta de ar. Ele traz esse sistema ativo. Por que ele traz esse sistema ativo? Porque ele está
relacionado com a nossa endoderme. E se está relacionado com o nosso tecido da endoderme, o sistema respiratório faz parte. Então, olhando para os sintomas do paciente, eu consigo dizer para ele o que ele tem. E eu consigo ajudar esse paciente a falar, peraí, então a gente está passando por um sistema de sobrevivência. O que está acontecendo na sua vida nesse momento que está fazendo com que você se sinta em estado de sobrevivência? O que está fazendo na sua vida nesse momento que está fazendo com que você sinta que você está para além do seu limite? E está aumentando a sua depressão, e está fazendo com que você tenha as depressões e crises depressivas constantes na sua vida. Então, isso que eu quero ensinar vocês a olhar, e é para isso que eu estou fazendo esse quadro aqui por trás dos sintomas, para ajudar vocês, terapeutas, a trabalharem da forma correta com os pacientes de vocês e terem muito melhores resultados, a terem resultados muito mais rápidos. Aqui outro, por exemplo, a paciente está sentindo uma sensação ruim de desconforto, dor de cabeça, e crise de choro. Como que eu consigo entender? Olhando para isso, queria que vocês, alguém que está aqui nessa live, tentasse arriscar o que vocês acham que esse paciente está sentindo. Quando vocês olham para ele, ele chega no consultório, vamos supor que eu cheguei no seu consultório, terapeuta, e falei para você assim, olha, eu estou hoje com uma sensação ruim, um aperto no peito, estou tendo dor de cabeça ultimamente e estou tendo crise de choro. E você sabe que ela é uma paciente depressiva ansiosa. O que está por trás disso? O que você arriscaria fazer para resolver essa questão sintomática dela? É que o tratamento convencional, ele leva você a remediar essas questões físicas. A trazer, peraí, tá com dor de cabeça? Então vamos tomar um remédio para tirar a dor de cabeça. Tá com crise de choro, sentimento de desesperança? Então pode ser uma desmotivação, talvez esteja faltando uma vitamina. E aí você vai fazer o mesmo que o sistema convencional está tendo nesse momento. A oportunidade de fazer, não faz. Você está olhando de forma errada, você está olhando o sintoma físico daquele paciente, querendo resolver o sintoma físico, e você esquece que por trás do sintoma físico, o seu corpo está trazendo uma resposta emocional. E se você não resolve a questão emocional, você torna ele dependente do sintoma físico. Ele vai ficar naquela roda o tempo todo tentando sair e não conseguindo ter resultado. Depois de um tempo, o que ele vai fazer? Vai trocar de terapeuta, porque ele não conseguiu ter resultado com você. Assim como eles trocam de psicólogo, assim como eles trocam de psiquiatra, de psicanalista, de hipnoterapeuta. Eles trocam. Por quê? Porque não está chegando lá. Então, a gente tem que olhar de uma nova forma, de uma outra forma. E a depressão e a ansiedade, ela tem origem emocional. Então, primeiro eu preciso tratar o emocional, mas eu não posso esquecer que através das emoções desalinhadas que esse paciente passou, dos traumas que ele teve, ele gerou uma nova forma do cérebro dele reagir. Por isso que agora os hormônios dele são produzidos de uma forma diferente. Aquele paciente que antes se sentia amado em situações normais, passa a não se sentir mais amado e passa a se sentir com pensamentos confusos. Por quê? Porque em vez de ele estar liberando ocitocina quando ele está de frente com aquela situação, ele está liberando cortisol. Em vez de ele estar liberando serotonina, no momento em que está diante daquela situação, um sentimento de bem-estar, ele está liberando o quê? Noradrenalina, situação de tensão. Em vez de ele estar no sistema parasimpático, calmo e relaxado, ele está o quê? No sistema simpático, estressado, nervoso e atento. Então, o que a gente precisa fazer é olhar o que faz com que ele tenha essa alteração hormonal. E não igual a medicina convencional está fazendo, e por isso tem tantos casos crescentes cada vez mais de pacientes depressivos e ansiosos. A gente já está em mais de 260 milhões de habitantes com depressão e ansiedade em conjunto, e mais de 400 milhões somando em ou ansiedade ou depressão, sem tratamentos que realmente estão sendo eficazes, porque se tivesse tendo, né, na medicina convencional, estou falando da medicina convencional, com o tratamento medicamentoso, se realmente resolvesse, a gente teria uma baixa de número e não de aumento. Quando uma pandemia é controlada, é sinal que a gente conseguiu achar a vacina ou o remédio para aquela situação, por isso foi controlado. E se está descontrolado, é sinal que a gente ainda não conseguiu. A gente passou por isso no Covid. A gente viu, enquanto não conseguiram encontrar uma forma de erradicar o vírus, tudo que fazia não dava certo. E aí, o vírus continuou proliferando, mas a partir do momento que você consegue parar ele,
independente de ser da forma correta ou não, né? Eu estou falando do que foi feito na altura, a gente continua lutando. A depressão e a ansiedade vai ser a mesma coisa. Enquanto o próprio sistema não começar a perceber que o que está trazendo resultados não é o que eles estão fazendo, vai continuar sendo feito. A indústria farmacêutica cada vez mais rica com isso e os profissionais cada vez mais despreparados. Então, eu convido vocês a fazerem esse teste nos pacientes de vocês já no próximo atendimento. Vocês olharem para o paciente, fazerem as perguntas que eu acabei de trazer para vocês e tentarem olhar realmente o que está por trás do trauma emocional. O que faz com que esse paciente tenha entrado em depressão e ansiedade. E a partir do momento em que você consegue ajudá-lo a identificar, você vai quebrar essa pirâmide do conflito, você vai passar por um segundo processo, que é uma das coisas que eu mais ensino dentro do meu curso, né, da minha formação para terapeutas, que é você conseguir desativar os gatilhos dele, do dia a dia. Daí sim, você vai vir com uma gestalt, aí sim, você vai falar para ele assim, olha, no seu dia a dia você está passando por essa situação. O que a gente pode fazer para não passar por essa situação ou para resolver isso e olhar de uma forma diferente? E aí a gente vai para o processo de cura, tá? Então, nessa live de hoje, obrigada pela presença de todo mundo. Nessa live de hoje, nós estamos dentro do quadro, né? Por trás do sintoma, que acontece aqui no Terapeutas Pro, que vai acontecer toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite, horário de Portugal. Sim, eu moro em Portugal, né, no norte de Portugal, mas para quem está no Brasil é só contar 3 horas de diferença e vocês estarão aqui comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida consoante essa live, vocês podem sempre comentar no final da live, eu vou estar respondendo uma por uma dessas lives, tá bom? Se você me segue já aqui há algum tempo e não me conhece ainda, você pode conhecer um pouquinho mais da minha história. Esse perfil aqui, Terapeutas Pro, ele foi feito só para falar com terapeutas, porque nas outras redes, né, se você me procurar tanto no TikTok quanto no Instagram, são redes que têm um número de seguidores muito grande, mas são para as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Se alguém que está assistindo essa live está sofrendo com depressão e ansiedade, então convido vocês a irem para o Regiane Cunha, com H no fim, que é lá onde, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu falo para o público final, ou seja, para as pessoas que estão passando por isso. Aqui é só para terapeutas, para vocês ajudarem no tratamento do vosso paciente depressivo e ansioso a realmente se tornarem especialistas em tratamentos para pacientes depressivos e ansiosos. Um grande beijo de luz, obrigada pela presença de vocês e nos encontramos então na quarta-feira, às 8 horas da noite. Beijinhos!